Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. James Whitmore, o carismático e exigente CEO de uma multinacional de Nova York, está acostumado a ter controle sobre todos os aspectos de sua vida. Nada nem ninguém consegue perturbar seu mundo perfeitamente organizado, até o dia em que conhece Clara Bennett, uma nova assistente temporária, doce e espirituosa. Seu sorriso, sua perspicácia e sua presença radiante afetam James mais do que ele gostaria de admitir. Clara, no entanto, sabe exatamente quem James é. Ela é, na verdade, sua esposa por contrato, casada com ele como parte de um acordo familiar discreto, concebido para proteger uma importante herdeira da empresa. Mas seu papel exige que ela mantenha sua identidade em segredo, trabalhando sob um nome falso e se comportando como uma funcionária comum. Cada encontro no escritório se transforma em um jogo perigoso. James gradualmente se apaixona por Clara, sem saber da relação jurídica entre eles. Clara, por sua vez, precisa navegar entre seus sentimentos crescentes e o dever de jamais revelar a verdade. O coração de James começa a vacilar, e a linha entre mentiras e paixão se torna cada vez mais tênue. Neste mundo de luxo, segredos e poder, será que o amor pode realmente sobreviver quando a verdade ameaça destruir tudo? James Whitmore entrou no vasto escritório executivo, seus passos rápidos ecoando no piso de parquete reluzente. Todas as manhãs ele observava a hierarquia, o rigor, a disciplina, até hoje. Hoje, algo havia mudado. Clara Bennett estava sentada atrás de uma mesa improvisada, cercada por pastas e cadernos cuidadosamente empilhados. De vez em quando, ela olhava para cima e sorria para os funcionários que passavam, mas havia algo mais em seus olhos. Um brilho de confiança e mistério que imediatamente atraiu James. Quem é ela? Ele pensou sem conseguir desviar o olhar. Ele se aproximou fingindo rotina. Olá, eu sou James Whitmore. Você é novo por aqui? Clara ergueu os olhos e deu-lhe um sorriso caloroso, mas profissional. Sim, Sr. Whitmore. Sou responsável pela coordenação dos arquivos do projeto Aurora. James sentiu um fascínio estranho. Notou a precisão da voz dela, a maneira como ela posicionava as mãos no teclado, a delicadeza do seu sorriso, e um arrepio percorreu sua espinha. Muito bem, então conto com você para me ajudar a acompanhar o andamento do projeto. Seu cargo é temporário, certo? Exatamente, senhor. Mas vou garantir que cada detalhe esteja perfeito. James assentiu com a cabeça intrigado. Deu um passo para trás, mas sua mente permaneceu fixa em Clara. Toda vez que tentava se concentrar em seus arquivos, o nome dela lhe vinha à mente. Essa funcionária discreta parecia exercer um efeito desconcertante sobre ele. Enquanto isso, Clara observava James atentamente. Ela conhecia cada gesto, cada tique, cada nuance do homem à sua frente. Mas ele não sabia que ela era sua esposa por contrato, aquela com quem ele havia se casado oficialmente segundo um acordo familiar secreto. Ela precisava manter sua identidade em segredo, mas seu coração disparava sempre que ele se aproximava. O dia transcorreu com reuniões, apresentações e trocas profissionais, mas para James, cada momento era uma luta entre fascínio e confusão. Ele começou a se perguntar como um mero funcionário poderia perturbar seu mundo perfeitamente organizado. Naquela noite, ao sair do escritório, ele lançou um último olhar para Clara. Ela ergueu a mão em cumprimento, e seu sorriso parecia guardar um segredo que ele ainda desconhecia. No fundo, James sabia que sua vida acabará de mudar. Nos dias seguintes, James se viu procurando por Clara no escritório. Cada vez que passava perto da mesa dela, encontrava uma desculpa para puxar conversa, uma pergunta sobre um arquivo, um detalhe do projeto ou até mesmo um simples olá. Tudo bem? Clara, fiel ao seu estilo, respondeu com educação e profissionalismo, mas não conseguiu esconder um leve divertimento com o fascínio evidente de James. Cada sorriso que ela lhe dirigia, cada comentário sutilmente provocativo, fortalecia o laço invisível entre eles. Certa tarde, quando o escritório estava quase vazio, James ligou para ele para revisar um relatório. E Clara, você poderia me explicar essa passagem? Quero ter certeza de que tudo ficou perfeitamente claro. Ela se aproximou, colocando a pasta sobre a mesa e sentando-se a uma distância suficiente para que seus ombros se roçassem. James sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma mistura de excitação e confusão. Claro, Sr. Whitmore. Como o senhor pode ver aqui? A voz suave de Clara e sua proximidade tornavam impossível para James se concentrar no relatório. Ele ansiava por se aproximar, por diminuir a distância que o atormentava.
mas se conteve, consciente de sua posição como CEO e da imagem que precisava manter. Enquanto isso, Clara lutava contra seus próprios sentimentos. Cada gesto, cada olhar de James fazia seu coração disparar. Mas ela precisava manter distância, ser profissional, e acima de tudo, guardar o segredo do casamento arranjado. Ela não podia revelar a verdade, ainda não. Naquela noite, James ficou em seu escritório mais tempo do que o habitual. Ele não parava de pensar em Clara, em seus olhos, em seu sorriso e naquela estranha sensação que não conseguia explicar. Percebeu que não havia mais apenas como uma funcionária temporária, mas como alguém importante, alguém que ele queria conhecer de verdade. Ao sair do escritório, Clara lançou-lhe um último olhar, um olhar repleto de promessas silenciosas. James sentiu o coração apertar e soube, sem entender como, que algo inesperado acabará de começar entre eles. O jogo tinha acabado de começar, uma dança delicada entre atração e segredo, onde cada gesto podia aproximá-los, ou destruir tudo. Passaram-se algumas semanas desde a chegada de Clara. James Whitmore percebeu que pensava nela mais do que em qualquer outra pessoa. Mesmo no auge do seu império, nenhum funcionário jamais o perturbara tanto. Naquela manhã, surgiu um problema inesperado no projeto Aurora. Um arquivo crucial havia sido salvo incorretamente, ameaçando atrasar toda a apresentação aos investidores. James correu até Clara, certo de que ela poderia resolver a situação. Clara, preciso que você resolva isso imediatamente. Os investidores chegam amanhã de manhã. Ela sentiu com a cabeça a personificação da calma e sentou-se ao computador. James aproximou-se para observar seu trabalho, e seus ombros se roçaram mais uma vez. Ele sentiu a respiração acelerar, embora não conseguisse explicar o porquê. Você tem uma maneira incrível de lidar com situações complicadas, murmurou ele quase inconscientemente. Clara ergueu os olhos, ligeiramente surpresa com a proximidade e com o tom incomum de James. Ela percebeu algo sincero, até mesmo vulnerável, em sua voz. Obrigado, Sr. Whitmore. Estou apenas fazendo o meu trabalho. O olhar que trocaram durou um instante a mais do que o necessário, e uma tensão eletrizante pairou no ar. James sentiu o coração disparar, incapaz de desviar o olhar do dela. Ele ainda não sabia que ela era sua esposa por contrato, mas seu instinto lhe dizia que algo importante os unia. A noite caiu e Clara se levantou para arrumar suas coisas. James, pela primeira vez, sentiu-se quase triste por ela estar indo embora. E Clara, você poderia ficar um pouco mais amanhã de manhã? Há outro assunto sobre o qual eu gostaria da sua opinião. Ela esboçou um sorriso discreto, que derreteu o coração de James por dentro. Claro, Sr. Whitmore. Estarei lá. Sozinha em seu escritório, Clara respirou fundo. Cada momento passado com ele a aproximava do coração dele, mas a cautela ainda era necessária. O segredo do casamento deles precisava permanecer intacto até o momento certo. Contudo, ela não podia negar que os sentimentos que nutria por James estavam se tornando difíceis de controlar. Naquela noite, James ficou até tarde em sua mesa, pensando em Clara, em sua voz, em seu olhar. Um pensamento persistente o dominou. Essa mulher não era apenas uma funcionária. Ela era única. E ele sabia, no fundo, que esse relacionamento mudaria sua vida para sempre. Com o passar dos dias, James Whitmore sentiu seu fascínio por Clara se transformar em algo mais profundo. Ele buscava cada vez mais oportunidades para conversar com ela, para trabalhar ao seu lado, e cada interação, mesmo que profissional, o fazia sentir-se vulnerável. Certa manhã, enquanto estavam sozinhos na sala de reuniões preparando uma apresentação importante, James observou Clara organizar os documentos com intensa concentração. Ele não pôde deixar de elogiá-la. Clara, você é impressionante. Sério, nunca vi ninguém lidar com tantos detalhes com tanta precisão. Clara esboçou um pequeno sorriso, uma mistura de prazer e cautela. Obrigado, Sr. Whitmore. O senhor me lisonjeia. Seus olhares se encontraram por um instante longo demais, e James sentiu o coração apertar. Ele queria se aproximar, colocar a mão sobre a dela, mas algo em seu instinto o impediu. Clara, por sua vez, sentia a mesma tensão. Cada toque, cada olhar, era uma lembrança cruel do laço secreto que os unia. Após a reunião, James o convidou para um café no pequeno lounge do escritório, alegando que precisava de uma pausa. Enquanto estavam sentados frente a frente, um silêncio agradável se instalou. James, incapaz de conter a emoção, perguntou: Clara, eu sei que é estranho, mas eu me sinto atraído por você. Clara sentiu o coração acelerar. Ela precisava manter a postura profissional, mas seu sorriso era repleto de cumplicidade. Sr. Whitmore, o senhor deveria ter cuidado com seus sentimentos.
Eu sei, mas não posso ignorá-los, murmurou ele com a voz mais baixa, quase íntima. Nesse instante, o celular de Clara vibrou. Ela olhou para ele e viu uma mensagem da mãe. Lembre-se, seu casamento é secreto. Não revele nada. Ela recuperou a compostura, disfarçando a turbulência interior. E com licença, senhor. Preciso verificar algo. James a viu partir, com o coração apertado. Ele ainda não sabia a verdade. Clara não era apenas uma funcionária. Ela era sua esposa de contrato, aquela com quem ele se casara oficialmente para cumprir um acordo familiar. Mas o destino parecia estar pregando uma peça neles, aproximando-os perigosamente justamente quando o segredo ameaçava destruir tudo. Ao fechar a porta atrás de Clara, James murmurou para si mesmo: preciso saber quem ela realmente é. E naquele momento o jogo da sedução, dos segredos e das paixões proibidas estava apenas começando. O escritório estava quase deserto naquela noite. James trabalhava até tarde, absorto em seus arquivos, mas seus pensamentos estavam em outro lugar, totalmente focados em Clara. Cada sorriso, cada palavra, cada toque recente voltava à sua mente para assombrá-lo. Ele sabia que estava apaixonado por ela, mas ainda não sabia toda a verdade sobre o relacionamento jurídico entre eles. De repente, Clara entrou silenciosamente em seu escritório para entregar um relatório urgente. Seus olhares se cruzaram e o tempo pareceu parar. Você ainda está aqui? Perguntou ela com um leve sorriso nos lábios. Eu deveria ter terminado este arquivo, mas não consigo parar de pensar em você, admitiu James, incapaz de esconder seus sentimentos. Clara sentiu o coração acelerar. Ela sabia que ele era sincero, mas precisava manter a cautela. Senhor Whitmore, o senhor deve estar ciente de que algumas coisas são complicadas, disse ela suavemente, tentando mudar de assunto. Cúmplice de que maneira? Perguntou James, aproximando-se um pouco dela. Quero saber tudo. Clara hesitou. A verdade queimava na ponta da sua língua. Ela era sua esposa por contrato, e esse casamento legal já selava seus destinos. Mas revelar isso agora poderia perturbar James, e ela queria ver seus verdadeiros sentimentos antes de contar tudo. Algumas coisas devem permanecer em segredo por enquanto. Ela murmurou com o olhar baixo. James respirou fundo, tentando controlar suas emoções. Ele estendeu a mão em direção à dela, mas Clara a afastou delicadamente. Ainda não, não agora, disse ela com uma firmeza gentil porém constante. Para James esse distanciamento deliberado era ao mesmo tempo frustrante e fascinante. Cada gesto de Clara, cada palavra, intensificava seu desejo de descobrir a verdade. Ele ainda não sabia que já estavam unidos pelo casamento, mas estava disposto a tudo para compreender aquele enigma à sua frente. Ao sair do escritório, Clara lançou um último olhar cheio de promessas. Chegará a hora, Sr. Whitmore, mas o senhor terá que ser paciente. James permaneceu sozinho, com o coração acelerado, percebendo que aquele amor era diferente de tudo que ele já havia conhecido. Ele sabia que a história deles estava apenas começando e que o segredo que os unia logo seria revelado, mudando para sempre suas vidas e seus destinos.